Me parece que o mais importante é que a gente não para de se surpreender, não é mesmo? E principalmente a gente não para de ver o universo que está à disposição, portanto não faltam instrumentais para que a gente avance na luta anticorrupção. E quero ver que não só os acadêmicos, estudantes de gestão de políticas públicas têm uma co-responsabilidade com o seu país, afinal de contas a nossa condição republicana nos impõe isso. A nossa ética, o nosso caráter, e depois a moral que se estabelece no nosso meio, e coroada por todo o Instituto de Legalidade que fecha esse sistema. E que me parece ser imprescindível que nós tenhamos claro isso, e principalmente que nós possamos, a partir da fala de hoje, referenciar as nossas ações a partir, nesse ideário construído pela Controladoria Geral da União. A gente avançou bastante hoje pela manhã, eu talvez tenha colhido aqui de todos esses movimentos, e não são poucos, o maior número de informações. E tenho acompanhado um pouco mais detalhadamente a CGU a partir da Madrid, que foi exatamente aonde conheci o Duque Dantas, que é o grande articulista desse nosso momento aqui, e que nos fez chegar a essas distinguidas figuras que nos honraram com as suas falas hoje pela manhã. Eu gostaria de agradecer à Controladoria Geral da União, dizer que, de fato, o nosso compromisso republicano enquanto universidade pública está assegurado, no sentido de darmos eco à transparência, não só por força desse movimento internacional, mas pela necessidade que nós, como cidadãos brasileiros, temos de melhorar o nosso país e fazer com que, de fato, os recursos públicos, por mais que nós venhamos numa linha de ascendência do ponto de vista da receita do Estado, possam, de fato, chegar à finalidade. E, obviamente, temos muito, e a própria CGU tem muito que caminhar. Né? Quando o Márcio fazia a pergunta dele, eu estendia rapidamente a capa da revista Carta Capital da semana passada, né? Quando ela chama atenção para os ricos desse país que são absolutamente desconhecidos. E uma das falas aqui deixou isso muito claramente. Quer dizer, nós já avançamos no sentido de punir aqueles que usurpam de dados e de recursos públicos do Bolsa Família, de outros setores, mas obviamente que aí nós estamos falando também de um controle de disponibilização de dados e nominatas dos pobres. Os pobres podem ter seus nomes lá nos cadastros divulgados com o Bolsa Família, quanto recebem, quando recebem, mas nós temos que avançar de fato para um controle dos ricos. E isso é muito claro quando nós olhamos, por exemplo, micro e pequenas empresas, que formam aproximadamente 2 milhões de empresas nesse país, comparamos com as médias e grandes empresas, que são aproximadamente 20 milhões de país. Então nós, de fato, temos muito que caminhar ainda, mas eu não tenho dúvida nenhuma, e aí o Dr. Mário coloca muito bem isso, eu acredito muito, estudo o direito, vejo esse tema da luta anticorrupção, afinal de contas, eu leciono direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, lá no curso de gestão de políticas públicas, tem a obrigação mínima de estar ao par do que vem acontecendo, e a gente indiscutivelmente avançou muito. Outro dia eu fazia uma aula de pós-graduação no Tribunal de Contas do país, e nesta aula que versava sobre o controle interno simplesmente não está na pauta. Ora, se nós não temos um controle interno na maioria dos municípios desse país e dos próprios estados, obviamente nós não temos como responsabilizar os agentes públicos e aí chegar a toda essa cadeia das sindicâncias, dos processos administrativos disciplinares e por aí vai. Haveria muito o que dizer, muito o que falar. De qualquer sorte, acho que há mais que se meditar, principalmente intervir concretamente. E aí, Dr. Mário, nós gostaríamos de nos colocar à disposição enquanto universidade, enquanto curso de gestão de políticas públicas, e pedir a Vossa Senhoria também um pouco de atenção para esse projeto, que nos parece ser um projeto de embocadura e envergadura republicana, à medida que provavelmente seja difícil a Vossa Senhoria, eu comentava isso com o Duque antes, receber grupos e delegações de estudantes e fazer essa prática que é pedagógica com grande medida, porque afinal de contas as senhorias estão no plano fático e prático, nós ficamos muito no plano teórico, mas de provocar a Vossa Senhoria e toda essa cadeia de como nós podemos avançar
no sentido de engajar os estudantes universitários desse país. Acho que é importante que trabalhemos isso na ética das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e nós víamos isso bem ontem, né? Como eu comentava com o Duque, há muito eu não via tanta gente na rua, foi um verdadeiro mar, e as fotografias eu não vi, mas eu fiquei impressionado. Isso demonstra de fato, e o Duque chamava atenção nisso, e eu percebia isso, era a juventude que estava na rua. Isso já é um resultado. Mas de que forma nós tiramos os nossos estudantes de dentro das salas de aula para repetirem conceitos que não têm sentido na realidade prática para que eles de fato possam intervir? E esse projeto, que vem sendo desenvolvido há 5 anos, ele quer mostrar exatamente isso. Queremos mostrar que nós podemos utilizar auditórios, nós podemos usar recursos humanos, recursos materiais que estão à disposição, não raras vezes de forma ociosa, principalmente os recursos materiais, e atrairmos estudantes universitários de todo o país para que de fato nós tenhamos uma Semana da Pátria nesse país, e não um dia do desfile cívico-militar. E fazer uma Semana da Pátria nesse país no sentido de trazermos estudantes observando o plano inter e transdisciplinar, para que eles possam chegar a Brasília, utilizarmos as infraestruturas que existem, fazermos um grande evento de baixo custo, para que esses estudantes universitários possam retornar às suas localidades, porque as pessoas vivem lá no município, no poder local, e a partir daí articular a universidade para que os estudantes saiam da sala de aula e efetivamente façamos uma articulação da universidade com a sociedade para fortalecermos o controle social e ao mesmo tempo também para apoiarmos a gestão, porque a gestão é incipiente e ela demanda e precisa de recursos humanos. Então os universitários ficam pensando coisas trancados dentro de 4 paredes, a população fica sem uma qualificação concreta, municípios que não têm capacidade de desenvolver convênios, SICOMV, por aí vai. Nós podemos usar os recursos humanos, essa gente qualificada, essa gente bacana, essa gente que está disposta a ajudar a mudar o país, para ajudar o nosso povo lá na base e fortalecermos a partir daí a democracia e as instituições republicanas desse país. Eu quero agradecer muito, Duque, pela tua interlocução generosa, que foi de última hora também. Agradecer a cada um dos membros da CGU que nos honraram com as suas falas hoje e agradecer particularmente os estudantes que também têm fortalecido essa iniciativa e, de fato, para que a gente possa dialogar para construir um projeto republicano, porque é para isso que ele serve. Muito obrigado.